Hoje nós vamos estudar o restante do capítulo 1, do verso 9 até o verso 20, tá? Vamos ler? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito num dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, que são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e vestido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós vamos voltar para ler cada verso à medida que formos estudando. Então hoje vamos estudar dos versos 9 ao verso 20. E vamos começar com essa mesma citação que estudamos na outra quarta. Como é que diz aí? O tempo é breve. Acham-se sobre nós o quê? Os perigos dos derradeiros dias. E cumpre-nos vigiar e orar, e estudar, e dar ouvidos às lições que nos são dadas nos livros de Daniel Então, o tempo é breve, os últimos dias estão chegando, então o que é que devemos fazer? 3 coisas: vigiar, orar e estudar. Principalmente os livros de Daniel e o quê? E Apocalipse, que nos informam sobre os últimos dias. O verso 9 começa dizendo assim: eu, João. Olha para o verso 9, como é que ele começa? Eu, João. Esse termo, eu, João, é a mesma frase que Daniel escreveu 4 vezes no seu livro. Eu, Daniel, eu, Daniel, eu, Daniel. Em Daniel 8,15, em Daniel 8,27, em Daniel 9, verso 2, e em Daniel 10, verso 2 e verso 7. Então, 5 vezes, não 4, mas 5 vezes, Daniel escreve essa palavra, eu, Daniel, eu, Daniel. Era como o profeta Daniel se apresentava no seu livro. E João, ele usa essa mesma expressão para se apresentar também como profeta. Esse livro de Daniel e Apocalipse estão ligados em vários pontos. Você não consegue estudar o livro do Apocalipse sem voltar para o livro de Daniel, porque um livro complementa o outro. Por exemplo, o capítulo 11 e 12 de Apocalipse apresenta Cristo, o Cristo ressuscitado, com as mesmas palavras que nós acabamos de ler nos versos 12 a 20. Então você viu que dos versos 12 a 20 apresenta Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas reviveu. Mas fala que ele tinha pés como de bronze, que ele tinha uma espada afiada na mão. Essas mesmas palavras João tirou do livro do Apocalipse. Os últimos 2 capítulos do Apocalipse apresentam Jesus ressuscitado com as mesmas palavras que João usa no capítulo 1. É como, irmãos, se onde terminou o livro de Daniel, começa o livro do Apocalipse.
O livro de Daniel termina apresentando o Cristo ressuscitado, e o livro de Apocalipse começa apresentando o Cristo ressuscitado com as mesmas palavras. Já vamos olhar daqui a pouco quais são essas palavras. Então, Apocalipse começa onde termina o livro de quê? Daniel. Tarefa de casa: leia os capítulos 11 e 12 de Daniel e leia de novo o capítulo 1 de Apocalipse, e você vai ver que o capítulo 11 e 12 se encaixa perfeitamente com o capítulo 1 de Apocalipse, porque onde termina Daniel, começa Apocalipse. E ele começa dizendo assim: eu, João, sou o vosso quê? Olha que coisa linda. João apresenta o seu direito de escrever o livro e baseia-se não no fato de ele ter sido um dos 12. Ele pode dizer assim: eu, João, um dos 12 discípulos, tenho autoridade de escrever para vocês. Ou ele pode dizer assim: eu, João, um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, eu, João, aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. Mas ele não começou dizendo isso, ele começou a dizer assim: eu, João, sou o vosso quê? Vosso irmão. Só o vínculo de irmandade nos dá direito de chegar ao coração do próximo. Então João não começou a dizer assim: eu vou escrever e eu tenho autoridade porque sou um discípulo. Eu vou escrever e tenho autoridade porque sou um dos 3. João disse assim: eu vou escrever e tenho autoridade porque sou o que de vocês? Eu sou o vosso irmão. Você quer chegar ao coração de uma pessoa? Seja um irmão. Seja alguém próximo, seja alguém que ama, seja alguém que transmite amor para a pessoa. Aí ele continua dizendo: eu sou o vosso irmão em quê? Em que área ele é nosso irmão? Verso 9: eu sou vosso irmão e companheiro onde? Na aflição e no reino e na paciência. Irmãos, para ser irmão e companheiro no reino, temos que ser também na aflição e onde? Na paciência. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. João disse assim: irmãos, eu tenho autoridade para falar para vocês, porque a aflição que vocês estão passando, eu também estou passando. A paciência que eu tenho que ter para perseverar, vocês também têm que ter. Então sabe o que é que João está dizendo? Eu sei o que vocês passam, porque nós somos o quê? Irmãos. Gente, a gente vem na porta da igreja, aperta a mão de uma pessoa e diz assim: feliz sábado o quê? Irmão. Aí aperta a mão do outro e diz de novo: feliz sábado o quê? Irmão. Chega na igreja e diz boa noite o quê? Mas será que a gente sabe o que é irmão? Sabe o que é irmão para João? É alguém que participa da aflição, da paciência e do sofrimento dos outros. Isso é irmão. Eu tenho um monte de primos, mas eu saí muito cedo de casa e eu não sei como estão meus primos, eu perdi o contato com eles. Então eu não sei quem casou, eu não sei quem tem filho, eu não sei se está passando fome, eu não sei se está trabalhando ou está desempregado. Eu perdi o contato com os meus primos. Primo é isso, você sabe que é da família, mas é um parente meio que meio distante. Então às vezes a gente na porta da igreja não devia chamar de irmão, devia chamar de primo. Feliz sábado, primo. Porque primo é aquele que você sabe que é da família, mas você não sabe como é que está, se está vivo, se está morto, se está empregado, se está desempregado, se está passando fome, se tem comida em casa. Para a gente chamar de irmão, João está dizendo assim: eu tenho que participar da sua aflição, eu tenho que participar do seu sofrimento. Isso é irmão. Irmão não é simplesmente apertar a mão e dizer feliz sábado, irmão. Irmão é participar de quê? Da aflição e da perseverança do outro. Isso é ser irmão. Então a gente só tem direito de chamar de irmão se a gente tiver as atitudes de João. Eu sei o que vocês estão passando, eu sei da sua aflição, eu sei do seu sofrimento, por isso eu posso lhe chamar de quê? De irmão. Isso é ser irmão. Muitas vezes nós queremos ser companheiros só no reino, só nas coisas boas, só no culto. Mas João disse: não, se você quer ser irmão no reino, você também tem que ser irmão na paciência e na aflição. Aí ele continua dizendo, verso 9, o que significa essa palavra aflição e paciência? Paciência em nossa cultura é igual a cruzar os braços e pacientemente submeter-se às circunstâncias difíceis. É ser o quê? Passivo, não é isso? Paciência?
Alguém está lá sofrendo, irmão, tenha paciência. Irmão, tenha paciência. Na cultura de João, paciência não é cruzar o braço e deixar a vida me levar. Paciência é a capacidade de transformar a mais cruel derrota em uma o quê? Vitória. E o que é que me torna paciente na Bíblia? A tribulação. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 3. Olha o que nos torna pacientes. Romanos 5, 3. Romanos 5, 3. Diz assim, Romanos capítulo 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência ou perseverança. Então, paciência na Bíblia é você enfrentar as dificuldades perto de Deus, as tribulações perto de Deus, para se tornar mais o quê? Mais firme. Então tem gente que diz assim, Senhor, me dá paciência. Você tem que saber o que é que você está pedindo a Deus. Porque quando você pede a Deus paciência, sabe o que é que você está pedindo de verdade? Tribulação. Senhor, manda mais tribulação, para eu ficar pertinho do Senhor e ter força, paciência, perseverança. Tem gente que diz assim, Senhor, me dá mais amor. Sabe o que é que você está pedindo quando você pede mais amor? Senhor, manda mais gente para me fazer raiva, para eu poder amar. Porque o amor bíblico não é igual ao amor do mundo, que a gente ama quem nos ama. O amor bíblico é o amor que eu amo quem não merece o amor. Então quando você diz, Senhor, me dá mais fé, sabe o que é que você está dizendo quando diz, Senhor, me dá mais fé? Senhor, manda mais prova para a minha fé ser provada. Senhor, me dá mais amor. Senhor, manda mais gente fazer raiva para mim, para eu ter mais amor. Senhor, me dá mais paciência. Senhor, manda mais tribulação para mim, para a minha paciência ser provada. É isso que João está dizendo. Paciência não é deitar numa rede e deixar a vida me levar. Paciência é enfrentar a vida perto de Deus, porque pela tribulação nós nos tornamos o quê? Pacientes ou perseverantes. Então, quando você pede paciência a Deus, o que você realmente espera receber de Deus? Quando você pede amor a Deus, o que você realmente quer receber de Deus? Quando você pede mais fé, Senhor, me dá mais fé, o que é que você realmente quer receber de Deus? Sabe o que é que Deus dá? Tribulação, pessoas para pisar no seu pé, para sua fé, sua paciência e sua perseverança serem fortalecidas. Verso 9. Eu, João, irmão vosso, na perseverança, no reino, na paciência, estava em Pátimos por causa de quê? O que é que ele diz aí, verso 9? Irmãos, por que é que João estava em Pátimos? Não, ele estava em Pátimos porque o imperador mandou ele preso, lá era uma prisão. João foi para Pátimos porque o imperador não queria João vivo, queria matar João e mandou João para lá passar um tempo para depois querer matar João, porque não queria que ele falasse sobre Jesus. Isso é o que o imperador pensava, mas não era o que João pensava. João disse, eu estou aqui e eu vou dizer a vocês por que eu estou aqui. Sabe quem mandou João para Pátimos? Foi um imperador chamado Domiciano. Domiciano era um homem que sucedeu um dos piores homens que já pisaram nessa terra, chamado Nero. Só que Domiciano conseguiu ser pior do que Nero. Sabe o que é que eles faziam? Quando ele tinha raiva de alguém, ele amarrava todo mundo da família dessa pessoa que ele tinha raiva vivo em postes, jogava piche e queimava as pessoas vivas, e saía desfilando de carruagem à noite, o caminho iluminado pelas pessoas queimando vivas. Esse era Domiciano, ninguém tinha coragem de enfrentar ele, nenhum exército desafiava ele. Nero era mau, só que Domiciano conseguiu ser pior, sabe por quê? Porque Domiciano, ele instituiu um culto para ele mesmo, ele disse assim, eu sou Deus. Nero não chegou a dizer isso, mas Domiciano disse, eu sou Deus, e uma vez por ano todo mundo tem que vir me adorar, e tem que acender vela para mim e me chamar de Senhor e Deus. Domiciano instituiu um culto a ele mesmo. Já pensou num negócio desse? Ele dizia que ele era Deus,
que uma vez por ano tinham que adorar a ele, e quem não adorasse a ele não recebia um certificado. Eles davam um certificado para todo mundo que fosse lá adorar a ele, e sem esse certificado você não podia comprar nem vender. E João disse: não é para adorar o imperador, é para adorar só Jesus. Aí ele mandou João lá para Pátimos. Mas quando João escreveu, ele disse: eu não estou preso por causa de Domiciano, eu estou preso por causa de Cristo e da sua palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: quando uma pessoa intenta o mal contra você, ela pode fazer o que ela quiser, mas se você é um servo de Deus, quando chega em você, já não é a maldade daquela pessoa, já é Deus permitindo que aquilo atinja você para algum propósito para a sua vida. Então, quando alguém faz um mal contra mim, aquela pessoa pode desejar o que ela quiser de mal, mas quando aquilo me atinge, já não é aquela pessoa, porque quem manda na minha vida não é aquela pessoa, é Deus permitindo que aquilo aconteça para que eu seja fortalecido. É por isso que a gente não deveria sentir tanto ódio das pessoas, porque nada me atinge, nada atinge um filho de Deus sem a permissão de Deus. É isso que João está dizendo. João não está lamentando: eu estou aqui porque o imperador é mau, eu estou aqui porque o imperador quer me matar. Não, João diz assim: eu estou aqui não é por causa do imperador, porque quem manda em minha vida não é o imperador. Eu estou aqui por causa de Jesus Cristo e da sua palavra. Gente, a nossa vida não é dirigida pela circunstância, a nossa vida não é dirigida pelos problemas, nem pela perseguição dos outros. A nossa vida ela é dirigida por Deus e por sua palavra. E quando alguma coisa nos atinge e nós pensamos que é mal, quando a gente passa um tempo, a gente vê que não foi mal, que na verdade Deus reverteu aquele mal em quê? Em bem. Se você olha a Bíblia toda está cheia de pessoas que compreenderam isso. José foi vendido, foi para a prisão, sofreu. Aí quando os irmãos dele chegam lá no faraó, no Egito, se ajoelhando: ô José, desculpa, você vai nos matar. Aí José diz: não, levanta todo mundo. Vocês me venderam pensando que ia fazer mal, mas Deus transformou o mal que vocês fizeram em quê? Em bem. E hoje todo o Egito e todo mundo está vivo porque Deus me mandou para o Egito. Então vocês quiseram me fazer mal, mas Deus transformou o mal em quê? Domiciano queria fazer mal a João, mas quando João foi para Patmos, ele se encontrou pessoalmente novamente com Jesus Cristo. Aquele mal que Domiciano pensava que ia fazer, Deus transformou em quê? Em benção. Então João estava lá por causa de Jesus Cristo. E ele diz no verso 10: e fui arrebatado em quê? Em espírito. É possível, meus irmãos, ser arrebatado em espírito mesmo estando preso. Não importa a circunstância ou situação, sempre é possível estar em espírito na presença de Deus. É possível ser fiel em meio à crise. Satanás pode acorrentar o nosso corpo, mas não pode acorrentar a nossa adoração. João estava preso, mas mesmo naquela circunstância, ele foi até o terceiro céu, até o trono, e viu o que ninguém viu até ele: Jesus Cristo voltando nas nuvens, e os detalhes da segunda vinda de Jesus, e a nova Jerusalém, e como vai ser a cidade. João viu, mesmo estando preso. Então não importam as circunstâncias, Satanás pode acorrentar meu corpo, mas não pode acorrentar minha adoração. E ele diz no verso 10: fui em espírito no dia de quem? Vejam, algumas igrejas dizem que o dia do Senhor, esse dia que João teve essa visão, é o domingo. Algumas traduções, infelizmente, até colocam assim embaixo: no dia do Senhor, aí colocam entre parênteses, no domingo. Que dia é esse que João falou? A primeira vez que essa expressão no dia do Senhor aparece ligada a domingo é no final do segundo século, num livro apócrifo chamado o Evangelho de Pedro. Então, um livro que foi escrito 200 anos depois de João. A primeira vez que aparece o dia do Senhor, domingo, é nesse livro. Quantos anos depois? 200 anos depois. É a primeira vez que aparece no dia do Senhor como sendo domingo. Como um documento que aparece quase um século após o Apocalipse pode determinar o que a Bíblia não determina?
Então, como é que eu vou dizer que o dia do Senhor é o domingo, se a Bíblia não fala isso? Eu estou me baseando num documento apócrifo. Na Bíblia, a palavra domingo aparece várias vezes, mas sempre é chamado de primeiro dia da semana, nunca dia do Senhor. Aqui estão, não temos tempo para ler todas as referências, mas aqui estão todas as vezes que aparece a palavra domingo na Bíblia. Sempre aparece como primeiro dia da semana, primeiro dia da semana, nunca aparece como dia do Senhor. Então na Bíblia, domingo é chamado de dia do Senhor alguma vez? Não. Todas as vezes que aparece é chamado de primeiro dia da semana. Agora, há evidências de que esse dia é um sábado. Quais são elas? Primeiro, o Apocalipse está escrito todo em sequências do número 7. 7 candeleiros, 7 pragas, 7 igrejas. Tudo no Apocalipse gira em torno de 7 bem-aventuranças, 7 ais. Tudo gira em torno do número o quê? 7. Já que Deus vai falar tanto do número 7, por que não começar o livro com o sábado, o 7º dia, quando João teve a primeira visão do Apocalipse? Outra evidência: todo o livro do Apocalipse está organizado de acordo com as festas judaicas. Cada parte do Apocalipse representa uma festa: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, a festa de Pentecostes. E os judeus consideravam o sábado a primeira festa. A primeira festa era o sábado semanal. Mas a maior evidência é a base bíblica. Isaías 58:13. Olha o que diz Isaías 58:13. Vá lá para Isaías 58, verso 13. Essas são maiores evidências. Isaías 58:13. Diz assim: Isaías 58:13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Qual é o santo dia do Senhor nesse verso? Qual é? O sábado é o santo dia de quem? Do Senhor. Ok? E se chamares ao sábado leitoso e santo dia de quem? Então nesse verso, qual é o santo dia do Senhor? Se você tirar a palavra santo e você ler só dia do Senhor, qual é o dia do Senhor nesse verso? É o sábado. Então Isaías 58, qual é o dia do Senhor? Mateus 12, verso 8. Ah, pastor, o Antigo Testamento fala, mas o Novo Testamento não fala. Ok, então vamos para Mateus 12, verso 8. Diz assim: porque o Filho do Homem é Senhor de que dia? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Se o Filho do Homem é Senhor do sábado, o sábado é o dia de quem? Porque o Senhor, Jesus, é Senhor de que dia? Do sábado. Marcos 2, 27. Marcos 2, 27. Marcos 2, 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também de que dia? Então Jesus é Senhor de que dia? Então qual é o dia do Senhor nesse verso? Sábado. Lucas 6, 5. Lucas 6, 5. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor de que dia? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, nesse verso, qual é o dia do Senhor? O Senhor, Jesus é Senhor de que dia? Então, toda a evidência bíblica e do Apocalipse mostra que João recebeu sua primeira visão no dia do Senhor.
E esses versos mostram que o dia do Senhor é que dia? É o sábado. Aí ele continua dizendo: e envia o que você vê a quantas igrejas? Aqui está o mapa. Isso aqui hoje, irmãos, tudo isso aqui hoje é um país chamado Turquia. Turquia é um país que na época era chamado de Ásia Menor. Então isso aqui era Ásia Menor no tempo de João, o tempo foi passando e hoje não se chama Ásia Menor, se chama Turquia. Aqui está a ilha de Patmos e aqui está a igreja de Éfeso, ficava aqui, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João escreveu nessa ordem aqui, ó, como se fosse um círculo. De Patmos foi para Éfeso, para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas não eram as únicas igrejas que existiam. Por exemplo, existe uma igreja em Roma, não está nessas 7. Existe uma igreja em Colosso, não está nessas 7. Existe uma igreja em Corinto, não estava nessas 7. Mas Deus, por algum motivo, escolheu essas 7. E pelas próximas 3 quartas-feiras nós vamos estudar, para mim, o que é uma das coisas mais lindas do Apocalipse, que são as cartas das 7 igrejas. É o que vamos estudar nas próximas 3 quartas-feiras. Então João disse, Jesus se escreve e manda às 7 igrejas, e falou. E aí ele diz que as 7 igrejas são como 7 o quê? Isso aqui é um candeeiro, gente. E cada igreja representava uma lâmpada do candeeiro. Foi isso que João viu. João viu um grande candeeiro e Jesus no meio do candeeiro. Era como se Jesus estivesse andando no meio das igrejas. Aí ele continua dizendo: 7 castiçais de ouro. Olha lá o verso 12. Capítulo 1, verso 12 de Apocalipse. Apocalipse 1, 12. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de quê? Gente, primeira dica sobre o Apocalipse. O próprio Apocalipse explica o que você não entende muitas vezes. Então você está lendo e diz assim: João viu 7 candeeiros de ouro. E o que é que isso significa? Aí ele explica lá no verso 20. O verso 20 ele diz o que são os 7 candeeiros de ouro. Olha o que diz lá. Final do verso 20. Os 7 candeeiros são as 7... Pronto, desvendou o mistério. Então não é que o livro do Apocalipse não dá para compreender, é que ele não é bem estudado. Se for bem estudado, dá para compreender. Então as 7 igrejas e os 7 candeeiros são a mesma coisa. Pastor, e por que Jesus escolheu o símbolo de um candeeiro para simbolizar as 7 igrejas? O candeeiro não é bonito? Todo de ouro. Só que tem uma coisa sobre o candeeiro. O candeeiro ele ilumina, mas ele não tem luz própria. Ele ilumina, mas ele não tem luz. É preciso vir um fogo de fora, um óleo de fora, para que o candeeiro acenda. Então Jesus não disse que as igrejas são a hidrelétrica. Não, a igreja é o candeeiro. Se não tiver Jesus no meio da igreja, a igreja não tem função, vai ficar no escuro, como se fosse nada. Imagine uma vela na minha mão, apagada. Serve de quê? Está tudo escuro aqui. A vela ilumina alguma coisa, gente? Vela não ilumina nada. O que é que precisa vir para iluminar, para a vela poder funcionar? A mesma coisa é o candeeiro. A igreja, gente, não ilumina nada. Nós precisamos de quem na igreja para poder iluminar? Cristo. Se não tiver Cristo no nosso coração, a igreja não tem valor nenhum. Guardar sábado não tem valor, devolver dízimo não tem valor, vir para a igreja não tem valor. Sem Cristo, tudo o que fazemos é morto. Enquanto não entendermos isso, a gente vai ser meramente frequentador de igreja. Vem para o culto, volta para casa. Vem para o culto, volta para casa. Vem para o culto, volta para casa. Igreja não tem luz. Jesus Cristo tem que estar no meio da nossa vida para que a igreja que somos nós possa iluminar alguma coisa. Por isso Jesus escolheu esse símbolo para representar as igrejas. O símbolo do candeeiro.
Na tradição judaica, todo judeu ele entendia, baseado em Isaías 42, 6 e 7, Isaías 60, 1 e 3, que o candelabro simbolizava Israel como portador de luz. Aí Jesus usa esse símbolo de Israel para dizer assim, olha, agora não é mais Israel, agora é a igreja. A igreja que eu estabeleci, agora é o candeeiro. E a igreja assumiu esse papel. Quando Jesus disse, vocês são a luz do mundo. O mundo vai estar em trevas. E a culpa não é do governo. Se o Brasil está em trevas, a culpa é da igreja que não está brilhando. A culpa é nossa. Se o mundo está em treva, a culpa é do cristão que deveria ser a luz e não está sendo. E não é luz porque ainda não tem Jesus como deveria ter em sua vida. As igrejas não são luzes, mas sim castiçais. A igreja em si não tem luz, assim como o castiçal em si não tem luz. O doador da luz para a igreja é quem? Jesus. A luz do cristão é sempre uma luz emprestada. Eu sou o reflexo da luz de Cristo em mim. O castiçal do templo havia sido roubado pelos romanos no ano 70 e eles sofriam muito por isso. No ano 70 os romanos invadiram Jerusalém e roubaram o castiçal do templo de Salomão. Mas Jesus disse, eu ainda estou com vocês e vocês ainda podem iluminar, mesmo sem o castiçal do templo, eu vou estar com vocês e vocês podem continuar iluminando. Verso 12 a 18, ele vai descrever Jesus, irmãos, e ele usa palavras de Daniel, a partir do capítulo 10, para descrever Jesus. Por exemplo, Apocalipse diz que Jesus é como um filho de quem? De homem. E Daniel diz que ele é um varão. Apocalipse 1, de 12 a 18, diz que Jesus estava vestido com um vestido comprido até os pés. E Daniel diz que ele estava vestido com um vestido de linho. Apocalipse 1 diz que ele estava vestido com um cinto de ouro. Daniel diz que ele estava vestido também com um cinto de ouro. Apocalipse diz que ele tinha olhos como chama de fogo. Daniel diz que ele tinha olhos como tocha de fogo. Os pés eram de bronze em Apocalipse, os pés é de bronze em Daniel. Voz como o som de muitas águas, acabamos de ler. Em Daniel também ele tem voz como uma multidão. Quando João viu esse Jesus Cristo poderoso, brilhante, glorioso, ele caiu como morto. E Daniel também caiu como morto e disse, não ficou nenhuma força em mim. E aí Jesus se abaixou, pôs sua mão direita sobre João, e a Bíblia diz que Jesus também se abaixou e pôs sua mão sobre Daniel. Em Apocalipse diz que Jesus disse, João, não tenha medo. E Jesus disse, Daniel, não tenha medo. Onde termina Daniel? Começa Apocalipse. Tudo que Daniel escreveu descrevendo Jesus, ele tirou de que livro? Ele tirou de Daniel, para você entender que um livro está ligado ao outro. E nós vamos voltar muito para o livro de Daniel, porque um está ligado ao outro. Agora, dos versos 14 até o verso 19, João dá vários títulos a Jesus. Vários títulos a Jesus. Vejam, na nossa cultura é um pouco estranho isso. Uma pessoa tem um nome e acabou, um nome basta. Na cultura judaica, quanto mais nomes a pessoa tem, mais importante ela é. Então por isso que Jesus não é só Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a rosa de Saron, ele é o que mais? Emanuel, ele é o Cordeiro, ele é o Messias, ele é Miguel, ele é aquele que vive e reina para todo sempre. Quanto mais títulos uma pessoa tem, mais importante ela é. É por isso que João, quando começa a descrever Jesus, dá um monte de títulos a Jesus. E de onde ele tirou esses títulos? Todos do Antigo Testamento. Todos são do Antigo Testamento. Agora, no Antigo Testamento, esses títulos que João usa para Jesus, no Antigo Testamento eram usados para quem? Para Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus é Deus. Aqui está uma das provas de que Jesus é Deus. Alguns pregam por aí que Jesus é um ser criado, que Jesus é menor do que Deus. Apocalipse pega títulos que no Antigo Testamento só usava para Deus e aplica eles para quem? Para Jesus, porque Jesus é Deus. Por exemplo,
Apocalipse, verso 14, diz que Jesus tinha cabelos o quê? Brancos. Daniel 7, essa é a descrição de Deus, o ancião de dias, também tinha cabelos brancos. Verso 15 diz que a voz dele era como voz de muitas águas. Ezequiel, quando fala de Deus, diz que a voz de Deus era como voz de muitas águas. Apocalipse, no verso 16, diz que tinha na sua mão direita 7 estrelas. Jó, quando fala de Deus, diz que Deus controla as 7 estrelas. Apocalipse, quando fala de Jesus, diz que ele é o primeiro e o último. Isaías diz que Deus é o primeiro e o último. Verso 18 diz que Jesus é aquele que vive. Josué e Salmo diz que Deus é o Deus vivo, ou aquele que vive. Então, o que fala de Jesus no Antigo Testamento, João usa para falar de... O que fala de Deus no Antigo Testamento, João usa para falar de quem? Então, se alguém perguntar para você, me prove na Bíblia que Jesus é Deus. Tem várias maneiras de provar, mas o capítulo 1 de Apocalipse é uma das mais poderosas. Porque quem entende um pouquinho de Bíblia sabe que Deus não empresta seu título para ninguém. Deus não empresta seu título para ninguém. Ninguém pode ser chamado de eu sou. Jesus disse, eu sou. Ninguém pode ser chamado de eterno. Jesus disse assim, eu sou o eterno. Então, os títulos de Deus são também títulos de Jesus, porque Jesus é Deus. Outra coisa para você entender, o que significa, verso 14, os cabelos brancos como a lã e a neve. No livro de Daniel e Isaías, cabelos brancos como lã e neve simboliza a existência eterna de Deus e a sua pureza divina. E quando João diz, eu vi Jesus e os cabelos dele eram brancos como lã e neve, Isaías e Daniel explicam que fala da eternidade de Deus e da pureza de Deus. Então Jesus que João viu é um Deus eterno e um Deus puro. Depois ele viu que Jesus tinha olhos como chama de quê? De fogo. Apocalipse 19 também fala que Jesus, quando voltar e for julgar, ele vai vir vitorioso para ajudar os seus inimigos e que seus olhos serão como chamas de fogo para julgar. Zacarias diz que os olhos de fogo de Deus são como para ver toda a terra e avaliar cada coração. Então, é muito provável que quando diz que Jesus tinha olhos de fogo, significa a capacidade e o direito de Cristo de reinar e de julgar. Ele é aquele que consegue enxergar tudo, mesmo que está mais escondido. Por isso seus olhos são como chamas de fogo. Tinha na sua mão direita 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? Vamos lá. Os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. E as 7 estrelas? O que são as 7 estrelas? Verso 20 também responde. Olha lá. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os anjos. Então os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas que estão na mão de Jesus são os anjos das 7 igrejas. Agora, olha que lindo. Daniel 12, verso 3. Os fiéis de Deus são comparados a quê? A estrela. Os fiéis são comparados a estrelas. E Malaquias 2,7 e Malaquias 3,1, os fiéis são comparados a quê? Anjos. Deixa eu explicar para você. A palavra anjo, na língua grega, que é a língua que o Apocalipse foi escrito, significa mensageiro. Ângelos é a palavra, significa o quê? Mensageiro. Então, anjo, na Bíblia, no grego, pode ser tanto o anjo celestial, quanto os mensageiros de Deus. E Malaquias e Daniel comparam os fiéis a anjos enviados por Deus, mensageiros de Deus. Então Jesus diz, o candeeiro são as 7 igrejas, e as estrelas são os fiéis dessas 7 igrejas, e eu tenho esses fiéis onde? Nas minhas mãos. Então esses anjos, meus irmãos, não são os anjos dos céus,
são os mensageiros fiéis de Deus, de cada igreja, porque cada igreja tinha um povo fiel. Tinha igreja que estava quase todo mundo apostatando. Lembram lá no Apocalipse? Tinha igreja que estava quase todo mundo apostatando. Mas Deus disse assim: eu ainda tenho um fiel. Mesmo em Laodiceia, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar em tua casa. Deus ainda tem fiéis em Laodiceia. E os fiéis de cada igreja estão nas mãos de quem? Oh, meus irmãos, se você segue Jesus Cristo, você não está jogado. Você está nas mãos de Jesus Cristo. Quando João viu as 7 igrejas, ele disse: Jesus anda no meio das 7 igrejas, mas ele tem nas mãos os fiéis dessas igrejas. Eu e você estamos não largados nesse mundo, nós não estamos esquecidos nesse mundo, nós estamos jogados nesse mundo, nós estamos nas mãos do poderoso Jesus Cristo. Foi isso que João viu em Apocalipse. Eu e você nas mãos de Jesus Cristo. E ele diz que Jesus tem da sua boca saindo o quê? Uma espada afiada. Eu falei para vocês na primeira aula que você deveria trazer um papel para escrever. Por que eu pedi para você fazer isso? Porque não dá para a gente abrir cada versículo da Bíblia que eu coloquei aqui, não dá tempo. E você deveria ter a curiosidade de saber se realmente é verdade o que eu estou dizendo, comparando os versículos que eu estou colocando ali. Então, o que significa a espada afiada de 2 gumes? Que aparece várias vezes no livro do Apocalipse. Capítulo 2, verso 2 a 12 aparece. Capítulo 2, verso 16 aparece de novo. Capítulo 19, verso 15, verso 21 aparece. A espada afiada de 2 gumes. Aí, o Antigo Testamento diz o que significa a espada afiada de 2 gumes. Isaías, Salmo e Hebreus e Efésios dizem que a palavra afiada de 2 gumes é o poder da palavra de quem? É o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus é a espada afiada de 2 gumes que Jesus vai usar para destruir. Então a guerra, quando diz assim que a espada sai não da mão de Jesus, mas sim de onde? Da boca. A espada não está na mão de Jesus, a espada está onde? Na boca, demonstrando que a luta e a vitória de Cristo são de natureza verbal e de consciência, e não de força física. Então alguns dizem assim: nos últimos dias vai acontecer uma guerra chamada Margedon, que Jesus vai lutar nessa terra contra os ímpios. Não, a espada não está na mão, a espada está na boca. A guerra não é física, a guerra é de consciência, a guerra é de palavra, a guerra é de verdade contra mentira, certo contra errado. Essa é a guerra entre o bem e o mal. Nossa batalha é espiritual e a palavra de Deus é a maior fonte de poder para a vitória. Então onde está a vitória do cristão? A vitória do cristão, irmãos, está na espada afiada de 2 gumes. É ela que Deus vai usar para julgar, é ela que Deus vai usar para nos dar vitória, e é ela que Deus vai usar para nos libertar. Está aqui, aqui está o poder que Jesus usa para guerrear. A espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca. E aí, já finalizando, ele diz que Jesus tem na mão a chave da morte de quê? Do inferno. Abra Salmo 9,13. Salmo 9,13. Olha o que diz lá. É importante você entender isso aqui. Salmo 9,13. Diz assim: compadece-me de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas de quê? Então, na mentalidade judaica, a morte tem o quê? Porta. Isso se repete também no Salmo 107, Isaías 38. Para um judeu, a morte tinha uma porta. Aí Jesus começa dizendo: pois eu tenho a chave dessa porta. Eu tenho a chave dessa porta. A chave dessa porta da morte está nas minhas mãos. Cristo tem as chaves dessa porta. Nos dias de João, havia uma deusa grega chamada Hecate. Ela era conhecida como o começo e o fim. Então, quando alguém falava da deusa Hecate, dizia a deusa do começo e do fim. Era aquela que tinha a chave da morte na mão.
E Jesus disse assim: não, quem tem a chave da morte não é essa deusa, quem tem a chave da morte sou eu. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave sobre a autoridade. Cristo tem autoridade para destruir o último inimigo. 1 Coríntios 15, 26 diz que o último inimigo a ser destruído é qual? A morte. Jesus Cristo tem poder sobre a morte, meus irmãos. Por isso que um cristão sente saudade, chora, mas ele não se desespera, porque o Jesus Cristo tem a chave da morte na mão. Sabem, os romanos chamavam o lugar que eles colocavam os mortos de necrópolis. Necrópolis significa cidade dos mortos. Os cristãos disseram: não, os nossos mortos não vão para necrópolis, eles vão para o cemitério. Sabe o que significa cemitério? Dormitório. Então os romanos diziam: os nossos mortos vão para necrópolis, a cidade dos mortos. E os cristãos diziam: não existe cidade dos mortos. O lugar que os mortos estão é apenas um dormitório, porque o nosso Jesus vai vir para despertar todos eles do pó da terra. E eles vão voltar à vida, porque Jesus tem a chave da morte e do inferno. A palavra inferno é a palavra Hades, simboliza o poder demoníaco do mal. Mas agora Cristo superou o poder do demônio e seus seguidores compartilham essa mesma vitória. Então Jesus não tem só poder sobre a morte, ele tem poder também sobre o inimigo. Martinho Lutero dizia assim: Satanás não passa de um cachorro acorrentado na corrente de Deus. Satanás não passa de um cachorro acorrentado na corrente de Deus. É isso que Jesus está dizendo em Apocalipse. Eu tenho domínio sobre o poder do mal. O mal não vai até um lugar que eu não permita. E vai chegar o dia que eu vou pôr fim ao mal. A morte, a dor, a violência, a miséria, a corrupção. Porque eu tenho a chave da morte e do mal que o demônio tem causado na terra. Então, meus irmãos, os versos de 9 a 20 do Apocalipse tem um objetivo principal: é você saber quem é o Jesus Cristo que vai falar com você ao longo do livro. O Jesus que morreu por você, mas é o Jesus que é todo poderoso. João não fala agora de Jesus crucificado, com coroa de espinhos sangrando. Ele fala de um Jesus poderoso, vestido de linho, com uma veste de ouro ao redor da cintura, os pés brilhando como bronze, o cabelo branco, uma espada saindo da boca, para dizer assim: Jesus Cristo é poderoso. E esse Jesus Cristo que é poderoso, é o teu e o meu Deus. Sabe o que precisamos fazer? Precisamos ir a Jesus e dizer: Jesus Cristo, muito obrigado por ser esse Deus poderoso na minha vida. Eu quero te entregar a minha vida para que o Senhor dirija a minha vida, porque o Senhor tem a chave da morte e do inferno, e eu quero ter essa vitória, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto estivermos ouvindo essa música, eu gostaria que você fechasse os olhos e pudesse imaginar esse Jesus que João viu, um Jesus glorioso, vestido de linho branco, com a cinta de ouro, com o cabelo branco como lã, os olhos brilhando como chamas de fogo. Um Jesus Cristo poderoso, que é o teu Jesus Cristo, é o teu Deus. Feche seus olhos e converse com Jesus Cristo. Ainda ontem eu chorei ao ouvir uma canção, retratos velhos que guardei me lembraram meu irmão, momentos de alegria me fizeram refletir o tempo que ele aqui viveu, foi tão curto para mim.
então de tudo que Jesus me prometeu. Pensei no lar de glória e paz que Ele fez pros filhos seus. Ali não há mais morte, lá verei meu irmão. Pensar assim me faz viver, me aquece o coração. Posso até levar a vida recordando o que passou, mas prefiro olhar pro alto, ver o lar pra onde vou. Quero conversar com meu Jesus, juntos vamos caminhar, e as minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Aqui na terra Cristo andou, e então voltou ao Pai. Mas sinto seu olhar em mim, e ao meu lado sempre vai. O meu maior desejo é poder o abraçar, e da saudade que eu senti ao meu Cristo vou contar. Posso até levar a vida recordando o que passou, mas prefiro olhar pro alto, ver o lar pra onde vou. Quero conversar com meu Jesus, juntos vamos caminhar, e as minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar, e as minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Amém. Coloque-se em pé, vamos falar com Deus. Oremos. Querido Jesus, se tivermos um encontro real e verdadeiro contigo, contemplarmos a grandiosidade do nosso Deus poderoso, glorioso, magnífico, Criador, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós não vamos ter outra reação senão a de João, cair como morto. Mas eu sei que o Senhor vai ter a mesma reação que teve com João, de se ajoelhar e dizer: não temas, eu sou o teu Deus. Eu te amo, sei o que você está passando, estou aqui para te dizer que eu vou voltar. Não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, permanece ao meu lado. Eu tenho nas mãos a chave da morte, o poder do mal, eu tenho domínio e vou acabar com ele logo. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, ajuda-nos a perseverar como João, a permanecer firme ao teu lado. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estudarmos esse livro. Leva-nos para os nossos lares, traz-nos no próximo sábado para a igreja, no domingo e na próxima quarta também, para começarmos a estudar sobre as 7 cartas que, através de João, o Senhor enviou para as igrejas.
Que essas cartas possam falar ao nosso coração e nos ensinar coisas grandiosas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e lhe dê uma semana abençoada na presença de Deus.